As Cheetah Girls foi um dos primeiros e mais lucrativos acertos do Disney Channel. O que inicialmente nasceu como filme se tornou um projeto musical e abriu caminhos para novas produções da Disney como High School Musical e Hannah Montana. Porém, nem tudo era doce. Nos bastidores, algumas tensões aconteciam entre as integrantes e até hoje há algumas pendências entre algumas delas. Vamos entender tudo isso? Mas antes eu vou me apresentar se você chegou por agora aqui no canal. Eu me chamo Matheus Rabelo, produzo conteúdo sobre cultura pop, desde informações, fofocas, conversinhas também sobre cultura pop. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para poder não perder nada e ajudar também o canal a crescer. E também estou nas redes sociais no @MatheusRabelo com 2 R's. Agora vamos entender o que aconteceu nesse grupo. O enredo das Cheetah Girls é baseado numa série de livros com o mesmo nome da autora Deborah Gregory. O enredo acompanha 4 amigas que têm um grupo musical e com isso elas buscam fama e sucesso. No livro a gente tem 5 integrantes, mas no filme nós temos apenas 4 porque a produção teve dificuldades de encontrar atrizes gêmeas para interpretar Aqua e Anjanette, então no filme teve apenas a Aqua. Um dos principais nomes que compõem o elenco de The Cheetah Girls é Raven Simone. Raven começou a atuar desde os 3 anos quando participou do The Cosby Show, depois ela também teve participações em Um Maluco no Pedaço e fez a voz de Monique em Kim Possible. Aos 7 anos, Raven também iniciou a sua carreira musical ao assinar contrato com a MCA Records. Em 2001, Raven fez uma audição para poder interpretar uma coadjuvante em uma série da Disney chamada Absolutely Psychic, que em tradução livre seria algo como absolutamente psíquica ou médium. E a história acompanha uma jovem que tem poderes médiums e isso faz com que ela entre em algumas confusões, tem algumas situações, bem particulares. E parece bem familiar, E não é à toa. A série, que inicialmente tinha esse nome, Absolutely Psychic, acabou se tornando That's So Raven, que a gente conhece aqui no Brasil como As Visões da Raven. E por que teve essa mudança? Justamente porque Raven encantou a produção pela sua atuação, pela sua comédia e fez com que toda a equipe ali mudasse o projeto para que ela se tornasse a protagonista e o nome da série levasse o nome da Raven também. E nem preciso falar que a estreia da série foi um sucesso. Além de As Visões da Raven ser a primeira série com uma protagonista negra do canal, a série também conquistou o título de primeiro título do Disney Channel a alcançar 100 episódios. Em 2003. No mesmo ano que As Visões da Raven estreou, Raven também foi escalada para The Cheetah Girls no papel de Galeria, que é uma das protagonistas do filme. Vale ressaltar também que o filme foi produzido por nada mais nada menos que Whitney Houston e Deborah Martin Chase, que é a responsável pelo filme Cinderela de 97 e também Diário de uma Princesa. Ou seja, a equipe que estava cuidando desse projeto realmente tinha um bom repertório. Compondo o elenco ao lado de Raven, a gente tem Adrienne Bailon, que conhecemos mais por conta do papel de Alana, na série As Visões da Raven, que ela interpretava a Nemesis da Raven na escola. Só que antes disso ela já tinha tido algumas atuações e algumas experiências prévias, só que isso não isentou que ela tivesse uma audiência um pouco cômica ao tentar fazer parte do filme The Cheetah Girls. Adrienne conta em uma entrevista que quando ela foi ler ali o script na hora para poder fazer a audição, ela não tinha muita emoção, era uma cena que precisava de emoção e ela não conseguia entregar isso, e ainda para poder completar, o fiasco assim da atuação, em vez dela simplesmente fazer a ação que estava indicada ali no prompt, que era basicamente para ela poder fechar a porta e sair ali do ambiente, ela leu as instruções de palco na hora. Então ela tava ali atuando e tal, falando e do nada ela fala: fecho a porta e saio. E aí ela já tinha entendido que provavelmente não passaria, só que a Deborah, que tava ali no momento da audição, deu outra oportunidade para Adrienne fazer a audição novamente e então ela conseguiu o papel de Chanel em The Cheetah Girls. Antes de conseguir o papel, Adrienne já tinha construído um nome para ela porque ela fazia parte do grupo 3LW ao lado de Killian Williams e Naturi Naughton. O grupo conseguiu algumas conquistas interessantes, como vender milhares de cópias, abriu shows para Destiny's Child e Nelly, só que aí as coisas desandaram um pouquinho quando Naturi saiu do grupo. Em 2008 ela falou mais sobre os motivos que levaram a essa saída, mas a gente vai chegar lá mais adiante no vídeo, então segura aí um pouquinho. E bem, e as outras atrizes que fariam parte do Cheetah Girls, quem são elas? Sabrina Bryan conseguiu o papel de Dorinda após várias incertezas, que ela fala que teve ali durante o processo, porque não sabia se ia conseguir ou não, apesar também de já ter tido algumas prévias experiências como em Matilda. Já a personagem Aqua seria interpretada nada mais nada menos por Solange Knowles.
Sim, justamente, a própria. Só que as coisas acabaram não dando muito certo, porque quando ela ia começar as gravações do filme, a produção, né, a equipe dela decidiu adiantar o lançamento do primeiro álbum dela, o Solo Star. E então ela teve que escolher, focar no álbum ou fazer o filme. E ela decidiu focar no próprio álbum e começar a sua carreira solo. Mas então, sem uma atriz para poder interpretar Aqua, quem poderia ser essa pessoa para poder preencher? E a escolha foi Kylie Williams, a colega de Adrian no grupo 3LW. Vale também lembrar que as duas continuaram como grupo mesmo após a saída de Nature, então elas tinham já uma relação ali previamente ao filme também. E bem, The Cheetah Girls teve uma boa produção, a gente teve boas atrizes, boas cantoras para poder interpretar os papéis, e o sucesso do filme veio antes mesmo dele ser lançado. Como assim, Matheus? Bem, antes do filme lançar, a Deborah teve que convencer os executivos da Disney a lançarem o álbum de trilha sonora do filme. Pra quem não sabe, a Disney geralmente quando ela tem algum musical, ela lança também um álbum com as músicas do filme. Só que antes de The Cheetah Girls, isso não acontecia, né? Então a Deborah teve que convencer a equipe ali da Disney para poder lançar esse álbum. E isso foi uma das melhores estratégias, assim, para o canal e para as meninas também. Quando o álbum foi lançado, ele conseguiu o certificado de platina, porque ele vendeu mais de 2 milhões de cópias, alcançou a posição 33 na Billboard 200, o que até então era inédito para a Disney. E com o filme, o sucesso não foi diferente. Vale lembrar que The Cheetah Girls foi o primeiro musical, né, comédia musical da Disney, e na audiência de estreia, o filme alcançou 6,5 milhões de telespectadores, o que também era algo muito incrível para a Disney. E a gente pode até dizer que esse foi tipo o ponto de start mesmo para a Disney entender que havia um mercado ali para essas produções musicais, e Cheetah Girls foi, digamos, o exemplo perfeito que há como ter sucesso com produções como essa. Mas o que torna esse filme tão especial, né? Eu acho que para além dos nomes que tem ali na produção, como Whitney Houston e a Deborah, a própria Raven também, que já tinha um sucesso anterior ao filme, a história tem essas 4 garotas não brancas com corpos diferentes, mostrando essa diversidade e elas alcançando os sonhos dela. Então toda essa mensagem de identificação e de aceitação foi também um dos pontos fortes da Cheetah Girls, porque a gente tem ali 2 garotas negras, uma latina e tem a Sabrina, que é a branca. E quando você vê elas juntas, elas têm uma sinergia boa no filme, elas têm uma sinergia também ali nas músicas, e essa mensagem já vem desde os livros, porque a autora quis trazer essa visão de um grupo de garotas negras conquistando os sonhos delas, porque a própria autora conta que quando ela era mais nova, ela não tinha essas referências, então ela quis criar isso para que todas as meninas pudessem se ver também nesse âmbito. E do ponto de vista de mercado também, para a Disney foi interessante, porque a Disney conseguiu alcançar outras demografias, outros grupos, né, sociais que às vezes não tinham tanto contato assim com as produções, mas que por conta das Cheetah Girls e de se verem, né, nesse papel, né, nesse protagonismo, acabaram conhecendo e consumindo mais da empresa. E o sucesso das meninas não pararam no filme nem no álbum. Mais produtos foram lançados, como bonecas, videogames, uma gama de acessórios e de itens que acabaram sendo bem vendidos também. Um ano depois, algumas conversas começaram de que teria uma série das Cheetah Girls também para poder serem feitas. Isso era uma tendência da época em que filmes de sucesso acabaram virando séries, como As Patricinhas de Beverly Hills, Buffy a Caçadora de Vampiros também. Segundo rumores, Adrienne e Kylie já tinham assinado com a ABC para poder produzir, né, essa série, e a Deborah também entraria, né, como produtora, então mantendo ali a mesma equipe do filme. Só que o enredo seria um pouco diferente, porque a ideia da série seria focar nas integrantes do grupo 3LW, e principalmente na nova integrante que iria compor esse grupo, que é a Jessica Benson. A ideia seria que a série seria sobre as Cheetah Girls, mas a Jessica teria aparições aqui e ali para tentar acostumar, né, o público a verem a Jessica associada às meninas do 3LW. Já Raven e Sabrina fariam reprises do papel delas ali na série, só que acabou que não foi muito pra frente, mas também há rumores de que um piloto foi gravado e está guardado em algum lugar. De qualquer maneira, o 3LW lançou um álbum também e começou ali a divulgar, né, fazer as promoções. E Raven já tava, digamos, um pouco sobrecarregada, porque ela já tinha que lidar com a série, já tinha os projetos musicais solo dela, já tinha projetos também que ela estava desenvolvendo, então foi muita coisa ao mesmo tempo para as integrantes ali do grupo Cheetah Girls. E ainda por cima tinha essa, digamos, expectativa, né, da Disney de transformar o grupo fictício em um grupo real, né, musical, por conta do sucesso estrondoso que elas fizeram, né. Então tinha essa questão de, além dos filmes e do álbum, né, de trilha sonora, as meninas agora também tinham, digamos, compromissos reais como o grupo Cheetah Girls.
E isso foi gerando um problema de identidade para a Raven. Em alguns momentos durante a carreira dela, durante esse período, né, ela fala que tentava mostrar pro pessoal que ela não era a Galeria, né, que era a personagem que ela interpretava em Cheetah Girls. Ela era a Raven. E aí ela entendia que essa confusão de um grupo fictício se tornar real fazia com que as pessoas pudessem achar que a Raven, né, ali do filme, que estava interpretando a personagem, era a mesma pessoa também na vida real. Então Raven quis deixar claro que eram coisas diferentes e separadas, e provavelmente foi isso também que fez ela se distanciar um pouco das atividades reais do grupo. E por que eu falo que ela se distanciou, né, do grupo? Justamente porque em 2005 as Cheetah Girls lançaram um álbum natalino e a Raven não participou. E depois, né, desse álbum, as meninas ainda saíram em uma turnê pelos Estados Unidos para poder promover esse álbum, sendo essa a primeira turnê da Disney. Inicialmente a turnê teve 16 shows e alguns deles também foram usados para poder, digamos, promover e entender como que o público ia receber alguns grupos que a Disney também estava querendo, digamos, desenvolver nas produções, como Jonas Brothers, Ali and AJ. A turnê também foi um sucesso e vendeu ingressos rapidamente, o que mostra que as Cheetah Girls estavam a todo fôlego. Então Cheetah Girls 2 foi lançado e dessa vez Raven participou e as gravações ocorreram na Espanha. E aqui havia essa expectativa para o retorno das Cheetah Girls, porque nessa época já tinham começado algumas produções da Disney nesse âmbito musical, como High School Musical e Hannah Montana, que são duas produções, né, de grande sucesso para a Disney, tanto que High School Musical na estreia alcançou 7,7 milhões de telespectadores, o que mostra o sucesso estrondoso desse estilo que estava florescendo ali na época. Só que o filme foi um sucesso, inclusive passou High School Musical e alcançou mais de 8 milhões de telespectadores na estreia. O álbum também da trilha sonora do filme alcançou a 5ª posição na Billboard 500 e ganhou também certificado de platina. Só que aí nos bastidores você vê que tem o seguinte cenário. As 3 meninas do grupo, né, Adrian, Kylie e a Sabrina, passaram um tempo viajando juntas, em turnê, promovendo, fazendo álbum juntas, enquanto Raven estava focado em outros projetos. Então quando elas se encontraram para poder fazer esse segundo filme, havia um certo estranhamento, né? Porque as 3 estavam bem mais próximas porque passaram mais tempo juntas, trabalharam mais juntas, então acabou que rolou uma proximidade maior. E essa foi uma questão que Raven inclusive falou, né, em outras entrevistas, em lives, a gente também vai chegar lá. Mas é importante ter isso em mente porque aqui começa algumas rupturas, né, digamos assim. Uma outra questão também foi que o Raven foi co-produtora executiva da série, então saiu da dinâmica de atrizes interpretando um papel e a gente tem ali Raven como se fosse uma chefe das meninas. Então a dinâmica ali dentro do grupo mudou. Após o segundo filme, o grupo entrou em uma nova turnê chamada Party Just Begun e, sem a Raven, o sucesso da turnê chegou a 20 milhões de dólares e também foi utilizado como esse laboratório para poder experimentar novos artistas, como a Miley Cyrus fazendo a Hannah Montana. Então Raven deu uma entrevista em 2006 que mostrou que as coisas nos bastidores das Cheetah Girls já não eram mais aquela mesma coisa, né? Aquela coisa que o pessoal via de união e companheirismo. Raven fala que se reunir com as meninas novamente para poder fazer o filme foi estranho, porque eram aquelas 3 meninas amigas e Raven se sentia mais excluída. E também falou que havia, digamos, briga de gatos, né? Fazendo ali um trocadilho por conta da Cheetah, né? Que é o felino. E falou também que tinha questões territoriais, né? Então a gente vê que alguma coisa acontecia nos bastidores, apesar dela não ter entrado muito em detalhes. A relação ficou tão complicada que Raven não voltou para o terceiro filme das Cheetah Girls, que era Cheetah Girls One World. A estreia do filme, digamos, foi um pouco mais humilde, porque atingiu apenas 6,2 milhões de telespectadores. Quando a gente compara isso com os lançamentos dos outros filmes da franquia, realmente foi bem mais abaixo. Só que mesmo assim, o grupo saiu em uma nova turnê. A Adrian também, antes de lançar o filme, ela tinha participado também do reality Keeping Up with the Kardashians, porque ela estava em um relacionamento amoroso com Rob Kardashian. Ela até teve um arco assim, né, no reality, e dizem que esse arco foi utilizado também para poder divulgar, né, o filme, porque tem um trecho ali do reality que ela vai se despedir do namorado porque ela tem que ir pra Índia gravar o filme, porque o filme se passou na Índia. Então era aquele tipo de promoção, mas sem ser muito direto, né? Então ficou nisso também. Só que mesmo assim o filme não conquistou o mesmo número dos outros. Faltando um mês pra turnê acabar, Adrian teve fotos íntimas vazadas. Ela contou que ela teve o notebook dela roubado em um aeroporto, ela inclusive ofereceu $1.000 pra quem retornasse, né, o notebook dela.
Depois ela conseguiu reaver o notebook, mas a pessoa, né, que devolveu não quis o dinheiro e também não foi divulgada a identidade desse sujeito. Só que 5 anos depois, o ex-agente dela, Jonathan Jackson, disse que tudo isso foi arquitetado pela própria Adrienne, porque ela queria romper ali o contrato com a Disney e também romper com essa imagem infanto-juvenil que ela tinha. Até porque na época ela já tinha 25 anos e ela queria agora começar a fazer novas coisas e falar sobre coisas que ela realmente vivenciava e experienciava. E sendo isso um plano dela ou não, Adrienne realmente foi cortada da Disney. O último filme da Cheetah Girls realmente foi esse e não teve mais nenhum projeto que as envolvesse. E a gente tá falando de uma época da Disney em que a Disney se preocupava muito com essa questão da pureza, né, de inocência, tinha aqueles anéis de castidade, então ter fotos vazadas era algo que era muito grande para a empresa e, consequentemente, isso levou ao fim das Cheetah Girls e também ao fim do contrato da Adrienne com a empresa. E bem, o grupo pode ter acabado, mas as fofocas dos bastidores não. Adrienne e Kylie eram do mesmo grupo, o 3LW, e elas eram amigas desde muito jovens, né? Elas tiveram uma história muito longa juntas. Só que aí elas simplesmente pararam de conversar. A Adrienne, então, no talk show The Real, que ela apresenta atualmente, ela falou, né, de algumas maneiras mais indiretas, sem mencionar a Kylie, mas o público acredita que era referente a Kylie, em que ela fala que ela tinha uma amiga de infância, né, uma melhor amiga, que a mãe dela falava que não era uma boa companhia, que era invejosa, mas a Adrienne a defendia e ficava mantendo, né, ela perto de si própria, mas ela viu depois que talvez a mãe estivesse certa. As coisas escalonaram quando a Adrienne recebeu a Naturi no talk show dela. Lembra que a Naturi tinha saído do grupo, né, por conta de algumas questões? Então, a Naturi contou que o motivo dela sair do grupo não foi nem por conta muito de vontade dela, mas é porque ela foi forçada a sair devido a maus tratos e a má relação que ela tinha com as integrantes e com a agente do grupo, que no caso era a irmã de Kylie, T.C. Williams. Naturi conta que ela sofria abusos e agressões e também racismo por ela ser a mais retinta do grupo. Ela conta até de uma vez que ele jogou, né, comida quente nela. E por mais que Naturi tinha ido ao talk show da Adrienne para promover a série dela, Power, Adrienne aproveitou esse momento para poder pedir desculpas para Naturi e reconciliar, né, com a ex-integrante do 3LW. E isso foi motivo para que a T.C. Williams, a irmã de Kylie, começasse a postar vários tweets falando sobre esse momento, né? Ela disse que elas tinham sorte da Kylie não ser uma menina mesquinha, né? Para poder divulgar todos os erros e tudo que elas fizeram também com a Kylie, também, digamos, para o grupo. T.C. falou que o grupo acabou por conta dos vazamentos de Adrienne e acusou ela também de usar o Rob Kardashian. Ela falou também que 2 filmes foram gravados após a saída da Raven, só que apenas um foi lançado, né, que no caso foi o One World, e que o segundo foi arquivado por conta do escândalo que a Adrienne esteve envolvida. E bem, depois desse episódio, Kylie Williams fez algumas lives, alguns vídeos em que ela falava uma coisa aqui e outra ali sobre a Cheetah Girls e sobre o 3LW, sempre bem polêmico, sempre falando assim as questões da relação, falando que a Adrienne foi falsa com ela e que ela não iria ao The Real para poder conversar com a Adrienne, porque a Adrienne teria que admitir que ela pisou na bola com a própria Kylie, com a amizade delas. Kylie aparentemente também não estava em bons termos com a Raven, e então teve uma live, digamos, icônica entre a Raven e a Kylie, que elas discutiram a relação delas publicamente no Instagram. Na conversa, Raven fala sobre como que ela se sentia, né, sobre todo esse drama, sobre se sentir excluída ali no elenco do filme, e Kylie pediu desculpas por isso, porque ela nunca teve intenção de machucar a Raven. Raven perdoou Kylie, né, e aproveitou o momento para poder dar uma, digamos, alfinetada e falar pra Kylie resolver as coisas com a Adrienne também. Mas Kylie recusou, assim, veemente que não iria fazer nada em relação a isso, porque Adrienne pisou muito na bola com ela. Inclusive ela fala que Adrienne, quando o pai da Kylie morreu, não foi ao funeral, não ligou para poder prestar condolência, nem saber como é que ela tava, e basicamente ela se sente traída por Adrienne. Raven insistiu para que ele conversasse com Adrienne, mas as coisas não se desenvolveram em nada a partir daí até hoje. E a Sabrina no meio de tudo isso?
Bem, em uma entrevista que ela fez ao Wii em 2024, ela fala que não conversa muito com a Raven e nem a Adrienne, mas que ela e a Kylie são melhores amigas. E de fato, elas se conectaram muito durante ali as produções do filme, também durante a turnê, tanto que Kylie foi a madrinha, né, de casamento de Sabrina. Já Raven e Adrienne, elas são amigas, né, hoje em dia, amigas bem próximas, tanto que a Adrienne participou também da Casa da Raven, que é o spin-off de As Visões da Raven, que foi lançada na Disney. E enquanto isso, a tensão entre Kylie e Adrienne continua. Já teve conversas também de se as Cheetah Girls voltariam, né, se teria uma nova coisa juntas. A Raven falou que se a Adrienne topar, ela topa. Então, existem algumas conversas, as outras meninas também falaram que talvez voltaria, mas definitivamente o clima nos bastidores ia pesar, e antes disso acontecer, se for acontecer, tinha que ser resolvido essas questões, né, gente? Me diz aqui nos comentários o que você acha dessa treta, se você gostaria de ver as Cheetah Girls juntas novamente, se você acompanhou essa treta também na época. Curta esse vídeo se você gostou dele, se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Te agradeço muito por ter assistido até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.